Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos nessa noite de maneira grande e poderosa. Nós vamos começar a nossa sala de oração dessa segunda-feira, o nosso culto online, e hoje a oração é para abençoar a tua vida financeira. Eu tenho uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus para a tua vida, e em ato profético, eu vou declarar em nome de Jesus que todas as portas se abram, que os caminhos de prosperidade, os caminhos de crescimento financeiro, eles sejam abertos na tua vida e você venha prosperar para a glória de Deus no nome de Jesus. Se você ainda não preparou, prepara um pouquinho de azeite, quem tem o azeite, ou então prepara um pouco de óleo. Eu vou consagrar o azeite, eu vou consagrar o óleo, e pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça para Deus te dar direção. Porque se você não tiver direção, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu vou ungir as tuas mãos pela fé, para que essa semana que está começando, tudo que você fizer seja abençoado. Tudo que você colocar as tuas mãos venha dar certo no nome de Jesus. Amém? Lembrando que nós estamos também no propósito das 5 pedras de Davi. Eu pedi para você preparar 5 pedrinhas. A Bíblia diz que Davi tomou as 5 pedras lisas do ribeiro e foi para a batalha. E foi enfrentar o gigante. E pela mão de Deus, o gigante caiu. Amém? Eu tenho aqui o meu propósito da pedra de Davi. Se você puder, corre lá no quintal, acha lá 5 pedrinhas para o nosso propósito de segunda-feira. Deus derrubar o gigante chamado dívida, o gigante chamado miséria, chamado escassez, amarração, bloqueio, travas na tua vida financeira. Esse é o nosso propósito de oração de segunda-feira. Amém? Nós vamos agora falar com Deus, eu vou orar, e você aí na tua casa, você não vai ficar só olhando para a tela não, porque eu imagino que você entrou aqui, você veio aqui porque você precisa do agir de Deus, da mão de Deus, da bênção de Deus no teu trabalho, na tua vida financeira. Então aí na tua casa, você vai fazer da tua casa o teu lugar de oração, a tua sala de oração, o teu santuário. Eu vou orar aqui e você vai falar com Deus aí. Jesus disse que tudo aquilo que você pedir na oração, crendo você vai receber, crendo você vai alcançar. Nós vamos orar em nome de Jesus e Deus vai dar a vitória. Amém? Nós vamos agora falar com Deus. Se você puder, aí onde você está, você vai fechar os seus olhos e nós vamos agora entrar em oração, porque é com Deus que nós vencemos batalhas. É clamando a Ele, é invocando a Ele, é buscando a Ele com a sua fé, que essa situação de miséria, de escassez, vai bater em retirada no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Pai, é que nesse momento nós entramos em oração. Nós formamos, meu Pai, essa corrente de fé. Pessoas de norte a sul, orando comigo, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra, Deus, que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, Pai. E nessa noite de segunda-feira, meu Deus, na oração da prosperidade, na oração do crescimento financeiro, Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, meu Pai, ainda que fisicamente falando estejamos distantes, mas espiritualmente falando nós estamos de mãos dadas, meu Pai, numa só fé, numa só certeza, num só espírito, meu Pai.
Eu tenho a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está no nosso meio, Pai. E nesse momento, meu Deus, eu apresento em oração a vida de cada pessoa aqui nesta sala de oração, meu Pai. A vida dessa mulher, a vida deste homem. Esta pessoa, meu Pai, que vem orar comigo nessa segunda-feira, porque ela não aceita, meu Pai, a miséria na vida dela. Porque ela não aceita, meu Pai, que o espírito da escassez esteja controlando, meu Pai. Dívidas, o nome sujo, portas fechadas, miséria, meu Pai. E por conta, meu Deus, do caos financeiro, uma vida de vergonha, de humilhação, Senhor. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que essa não é a tua vontade. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. É a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, meu Pai, é que o teu povo vença. A vontade do Senhor, meu Deus, é que o teu povo tenha uma vida próspera. Por isso, meu Deus, eu peço, Pai, estende, Senhor, a tua mão forte. Estende a tua mão poderosa, Pai. E já comece a tocar na vida profissional desta pessoa. Estende a tua mão poderosa, Pai. E toca já no trabalho. Toca, meu Deus, no comércio desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que trabalha por conta. Ela tem, meu Deus, a venda das suas mercadorias, meu Pai, dos seus serviços. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, a tua palavra é muito clara quando diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Oh, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, que o espírito desta palavra saia, meu Deus, do papel e chegue na vida desta pessoa, chegue aí na casa dela, chegue nos caminhos dela, meu Pai, e toda amarração, e toda humilhação, e toda miséria, e toda derrota venha bater em retirada, meu Pai. E que a bênção da prosperidade, Senhor, o que a bênção do crescimento financeiro, meu Pai, chegue sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Aí na tua casa, aí onde você está, fala com Deus agora. Conversa com Deus. Faz a tua oração. Faz a tua oração. Ele ouve a tua oração. Não fique com vergonha, não tenha medo. Não fique preocupado em falar palavras bonitas, simplesmente conversa com Ele. Conversa com Ele, fala com Ele. Pede a Ele: Senhor, me ajuda, Pai. Eu não estou conseguindo, meu Deus. Abre a porta, meu Deus, abre os meus caminhos. Faz a tua oração. Deus e Pai, atende, Senhor. Atende cada oração. Atende cada pedido, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus que esses momentos, meu Pai, que nós vamos passar aqui recebendo orientação do alto para a nossa vida financeira, que esses momentos, Pai, que nós vamos passar aqui orando, clamando, pedindo, que o Senhor, meu Pai, venha estar trabalhando na vida do teu povo, porque está escrito, meu Pai, que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. Então, meu Pai, trabalha para abrir portas, trabalha para abrir os caminhos, trabalha para abençoar, meu Pai, a vida financeira desta pessoa. Faz um milagre, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus. O Senhor é o Deus dos milagres. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. A tua palavra diz, Pai, que no Senhor não tem sombra
nem mudança, não tem sombra de variação, meu Pai. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que deu a vitória para Davi diante do gigante Golias, é o Deus em cuja presença estamos. Então, meu Pai, abençoa esse culto, abençoa esta sala de oração, meu Pai. Eu peço, meu Deus, abençoe aqueles que aqui já estão. Traz aqueles que ainda não puderam conectar, meu Pai. E que todos sejam abençoados nessa noite. É isso que eu te peço, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo e nas mãos do Senhor, eu entrego, Pai. Eu entrego a vida financeira do teu povo, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz o milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aí na tua casa, louve a Deus. Faça dessa canção a tua oração. Você que precisa de um milagre, faz dessa canção a tua oração. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome.
Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Faz o milagre. Faz o milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Aí na sua casa, levante as suas mãos para Deus. Levante as suas mãos para Deus e ore assim comigo com toda a sua fé. Diga assim: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida financeira nas mãos do Senhor. E eu te peço, meu Pai, vem me abençoar nesta noite. Vem abrir as portas. Vem abrir os meus caminhos. Eu te peço e já te agradeço, na certeza da vitória, na certeza da bênção, na certeza do milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira, a oração do crescimento financeiro. Amém? Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que está comigo aqui na vídeo, você que está pelo YouTube. Que Deus abençoe a tua vida de maneira grande e poderosa. Tem uma palavra de Deus para você. A palavra, quando nós entregamos a palavra é uma orientação espiritual. A palavra é um direcionamento. Às vezes a pessoa, ela está sofrendo tanto que ela fica desnorteada. Ela fica perdida. Ela fica desorientada. Ela não sabe o que fazer. E se a pessoa não sabe o que fazer, com toda certeza aquilo que ela fizer, no lugar de ajudar, de abençoar, de melhorar, vai piorar. Então a palavra de Deus é o momento da orientação. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho um testemunho de prosperidade de pessoas que estão participando aqui toda segunda-feira, estão orando, estão perseverando, e que Deus está agindo, que Deus está abrindo portas. E depois nós vamos orar forte. E todo mal espiritual, toda trava, toda amarração, todo bloqueio que tiver aí na tua vida profissional vai cair por terra. E Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Boa janta para você, Edgar. Deus abençoe, querido. Proveito, em nome de Jesus. Estou vendo que Edgar está aqui jantando. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18 e versículo 21. Se você tem uma Bíblia na tua casa, abra, por favor, livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 21. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que você possa acompanhar junto comigo. Provérbios, depois de Salmos. Salmos, aí vem Provérbios. Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 21. Deixa eu compartilhar aqui com você.
Vai aparecer aí na tela para você. Antes de lermos aqui e meditarmos no texto, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo espiritual, ele se move através de decretos. O mundo espiritual, para ser mais claro, ele se move através de palavras. Você sabia disso? O mundo espiritual, ele se move através de decretos. O mundo espiritual se move através de palavras. Quando eu abro a minha boca e eu declaro alguma coisa para a minha vida, seja ela boa ou negativa, seja ela boa ou ruim, eu estou dando permissão, eu estou dando autorização, eu estou dando legalidade para que o mundo espiritual se mova. Então, cuidado com aquilo que você está declarando para a tua vida. Tem muitas pessoas que elas estão travadas financeiramente, que elas estão bloqueadas financeiramente, que elas estão amarradas espiritualmente, ela consegue avançar, parece que tem uma coisa que puxa ela para trás. Tem muitas pessoas que a sua situação financeira de caos é por conta da ação dos espíritos malignos. Olha o que o texto sagrado diz através desse assunto, sobre esse assunto. O Espírito Santo, através de Salomão, vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Eita, meu Deus do céu. Olha só. A morte e a vida, ou seja, a bênção e a maldição, estão no poder da língua, ou seja, naquilo que você declara. E Salomão continua dizendo: o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, quando eu abro a minha boca e eu declaro palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de crescimento, eu estou dando permissão, se eu estou declarando palavra de bênção para a minha vida, se eu estou declarando palavra de vitória, decreto de vitória para a minha vida, eu estou dando permissão para que o mundo espiritual, ou seja, para que o poder de Deus, ele comece a trabalhar na minha vida. E o poder de Deus trabalhando na minha vida, um milagre vai acontecer. Você vê, por exemplo, o universo, ele foi criado pelo poder da palavra. Deus disse assim, ó, haja luz. E a luz que não existia veio a existir. Haja terra seca. E a terra seca veio a existir. Ou seja, tudo pela palavra. E aqui o texto está dizendo que a morte e a vida estão no poder daquilo que eu falo.
O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu estava meditando antes do culto, e eu fui ler esse versículo em uma outra versão da Bíblia. Eu quero mostrar aqui para você, para ficar mais claro ainda. É na versão NTHL. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, é nessa versão aqui. Olha o que diz. Olha o que diz essa palavra, para você entender mais ainda e você começar a abrir a tua boca para abençoar a tua vida. Olha o que diz nessa versão. O que você diz pode salvar a tua vida ou pode destruir a tua vida. Aquilo que você abre a boca e declara. Quando você diz assim, Deus não está me ouvindo, você está declarando, você está dando permissão para que Satanás venha trabalhar na tua vida. Quando você diz assim, eu não consigo nada. Quando você diz assim, eu nasci para sofrer. Eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Quando você abre a tua boca para declarar derrota sobre a tua vida, quando você abre a tua boca para declarar palavra negativa sobre a tua vida, você está dando legalidade para os demônios trabalharem na tua vida. O que você diz pode salvar ou destruir a tua vida. Aí eu pergunto para você que está aqui na sala de oração nessa segunda-feira. Você quer bênção ou você quer destruição na tua vida? Eu imagino que todo mundo vai dizer, bispo, eu quero bênção para a minha vida. Então, para de reclamar. Para de murmurar. Para de falar que você não pode. Que você não tem condições. Que você não vai conseguir. Que tudo dá errado para você. Para de falar que Deus não está te ouvindo. Porque cada vez que você abre a tua boca e declara palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de fracasso, no mundo espiritual você está dizendo, Satanás pode trabalhar na minha vida. Pode destruir mais. Eu estou mostrando para você na Bíblia. O que você diz pode salvar ou destruir a sua vida. Aí diz assim, portanto, use as palavras. Ou seja, a palavra que sai da tua boca ou a palavra que sair da tua boca seja para abençoar a tua vida. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas hoje não deu certo, hoje eu não consegui. Satanás quer você lamentando, Satanás quer você reclamando, Satanás quer você confessando que você não pode, que você vai ficar na miséria, que você é uma fracassada, que você é um fracassado. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Amém, Jesus. Eu não consegui hoje, mas amanhã vai dar certo. A vida e a morte está na palavra. Eu já falei aqui e torno a repetir. Não é o mundo material que controla o espiritual. Não. Ao contrário. É o espiritual que controla o material. O material tem data de validade. O espiritual é eterno. O material, cedo ou tarde, hoje ele é novo, amanhã ele está velho. Mas o espiritual é eterno. Então, falando sobre a tua vida financeira,
Comece a abrir a tua boca já nessa noite e declarar a tua bênção. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou prosperar. Eu vou me levantar financeiramente. Eu vou vencer para a glória de Deus. Começa a abrir a tua boca para abençoar a tua vida. O que você diz pode salvar ou destruir a tua vida. Bispo, eu quero a bênção de Deus. Então a primeira coisa, para de reclamar. Para de confessar derrota. Para de dizer que você não pode. Eu até anotei aqui, as palavras criam legalidades. Ou autoridade para que as forças espirituais ajam. Você vê, por exemplo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Satanás, ele vai tentar você na sua necessidade, na hora do teu aperto, na hora do teu desespero. Jesus teve fome e Satanás disse assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pães. E Jesus venceu Satanás usando o quê? Palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Satanás tentou novamente. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. E Jesus, outra vez com a palavra, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E com a palavra, palavra profética, palavra de fé, palavra de vida, palavra de derrota. E Satanás fugiu. E outra oportunidade, quando Jesus teve fome e foi ver se na figueira tinha fruto e só encontrou folhas. Jesus virou para a figueira, palavra, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou até a raiz. No outro dia, quando eles passaram no mesmo lugar, Pedro disse, Senhor, Senhor, olha, Senhor, a figueira que o Senhor falou com ela ontem, que o Senhor declarou, está seca. E Jesus disse assim, tem fé em Deus. Porque se você crer, aquilo que você declarar vai acontecer. Não somente o que foi feito à figueira, mas se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, aquilo que você está declarando vai acontecer na tua vida. Então, minha irmã, meu irmão, você quer Deus trabalhando na tua vida financeira? Que a palavra que saia da sua boca seja a palavra para te abençoar, não para te amaldiçoar. Que a palavra que sair da tua boca seja para trazer a bênção de Deus para a tua vida, não para trazer o mal para a tua vida. Imagine você está com a vida toda amarrada e você começa a declarar, eu não posso, eu não consigo, eu nasci para sofrer, eu nunca vou sair dessa situação, eu não posso, eu não consigo, ninguém me ajuda, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Você imagina quantos demônios você está trazendo para a tua vida? Você imagina quantos espíritos malignos você está trazendo para a tua vida? Aí como é que você quer vencer? Como é que você quer crescer financeiramente? Como é que você quer o agir de Deus se você ora, mas depois a mesma boca que pede a bênção de Deus é a mesma boca que dá legalidade para os demônios virem para a tua vida? Não. Lá em Mateus 12, depois você leia, Jesus disse assim, pelas suas palavras, sois justificados, ou seja, abençoados. Mas pela palavra que sai da tua boca, você também é condenado. Então, que as palavras que saiam da tua boca, ou que saírem da tua boca, sejam palavras de bênção e não de maldição.
Que as palavras que você declarar para a tua vida, você que vinha reclamando, reclamão, para de reclamar. Você que vivia falando palavrão, você está chamando demônios para a tua vida. Hoje, na oração do meio-dia, eu estava falando para as pessoas a respeito dos 2 endemoniados de Gadareno. A Bíblia diz que esses homens estavam no meio do caminho e eles levavam consigo uma legião de demônios. E o caminho estava fechado. Ninguém podia passar. Como é que você quer prosperar se você mesmo está dando permissão para o mal trabalhar na tua vida? Ah, bispo, eu não acredito nisso. O fato de você não acreditar não muda. Eu estou mostrando na palavra para você. Satanás quer exatamente que você não acredite. Porque aí ele vai fazer a festa na tua vida, ele vai pintar e bordar na tua vida e você vai achar que tudo é normal. E não é. A minha palavra tem poder. A tua palavra tem poder. A minha palavra tem poder para me abençoar, para te abençoar. A tua palavra tem poder para te abençoar e para te amaldiçoar. O que você diz pode salvar ou destruir a sua vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. E você será abençoado. Essa é a orientação que eu trago para você nessa noite. Cuidado com as suas palavras. Cuidado, mãe, com aquilo que você declara para o teu filho. Porque a sua palavra tem poder. A sua palavra de fé traz o Espírito de Deus para trabalhar na tua vida. A tua palavra de morte, a tua palavra negativa traz os demônios para trabalharem na tua vida. A vida e a morte estão no poder da palavra. Aquele que bem utiliza, come do fruto. Bispo, eu quero a bênção de Deus para a minha vida financeira. Então seja a tua boca abençoar a tua vida. A Bíblia vai dizer assim, diga o fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. A palavra vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra vai dizer assim, eu posso, em Cristo que me fortalece. Então seja a palavra de fé, seja a palavra de bênção, seja a palavra de Deus, a palavra que esteja aí na tua boca. E você vai ver como o mundo espiritual vai se mover no teu favor. E a porta vai abrir pela mão de Deus. Os caminhos vão abrir pela mão de Deus. O que estava dando errado vai dar certo pela mão de Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. Palavra de Deus, palavra de fé, palavra de bênção para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou mostrar para você aqui um testemunho, vou fazer a oração forte pela tua vida financeira, e se tem um mal espiritual agindo, ele vai bater em retirada. A porta vai abrir. Olha aqui para mim, olha para mim. Quem aqui você crê no teu coração que quando nós orarmos, Deus vai colocar a mão e a porta vai abrir? Quem crê? Bispo, eu creio. Então já era, vai abrir em nome de Jesus. Vai abrir. Vai abrir. Bispo, eu creio, tenho certeza. Então quando eu começar a orar, você orar aí da tua casa, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar no teu caminho. E o caminho fechado vai começar a abrir. Ele vai começar a trabalhar lá no teu local de trabalho. E o que está travando, o que está bloqueando, vai sair de lá e você vai prosperar no teu trabalho. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar, a operar aí no teu comércio, na tua loja, no teu salão, na tua oficina mecânica, nas tuas vendas. Aí o WhatsApp vai começar a tocar. E vai começar a ter chamado de serviço para você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Essa é a fé. Essa é a certeza que a palavra de Deus me mostra. Amém? Vou mostrar para você aqui o testemunho da Manuela, lá do Rio Grande do Sul.
A Manuela está perseverando aqui na sala de oração. E quando você persevera buscando a Deus, Deus ele vai trabalhando na tua vida. E passo a passo. Ó, Deus não faz mágica, é passo a passo. É passo a passo. Tem muita gente que está se arrebentando porque ela está buscando solução mirabolante. Aí ela vai cair na mão de picaretas. Ela vai cair na mão de falso profeta, de charlatões, porque ela está procurando solução mirabolante. Com Deus é passo a passo. Romanos 1 vai dizer, é de fé em fé. Quando você persevera em buscar a Deus, Ele vai trabalhando na tua vida. É o que eu sempre digo. A vida com Deus é como você subir um lance de escada. Você quer chegar lá em cima? Então você vai degrau a degrau. Experiência com Deus, perseverança, fidelidade. Chega um momento que você está lá em cima. Hoje você pede ajuda, amanhã você vai estar ajudando outras pessoas. É o que Deus quer fazer na tua vida. Creia no nome de Jesus. Amém? Deixa eu mostrar para você esse testemunho aqui e depois nós vamos orar. Se você não preparou aí o óleo, o azeite, prepara aí o óleo. Prepara aí, aproveita que você está em casa, prepara um pouquinho de azeite, então um pouquinho de óleo. Eu vou consagrar o óleo que você tem aí, o azeite que você tem. Vó Zinete, estou vendo que você está aí preparada com azeite aí já. Eu vou orar, eu vou ungir você e vou orar forte no nome de Jesus. Vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos orar forte pelo teu trabalho, nós vamos orar forte pela tua vida financeira e Deus vai te abençoar nessa noite. Vamos lá. Bom dia, Bispo Marco. Aqui é a Manuela. Eu queria dar um testemunho na vida financeira do meu filho. O senhor sabia, né, que eu tinha um filho que era caminhoneiro, quase toda a família quase é caminhoneiro. E daí eu vivia orando, pedindo para Deus que Deus abrisse uma porta de trabalho para ele aqui em Porto Alegre, né, porque ele mora em Sapucaia, né. Aí eu orando, pedindo para Deus, nunca desisti de pedir, porque ele anda andando nesse mundo, é meu Deus aí, né? E a gente, mãe a mãe, a gente ficava preocupada. E eu sempre orando, eu nunca desisti de pedir que Deus abrisse uma porta para ele aqui, que ele ficasse por aqui, por perto da gente, não precisava ir andar para esse mundo, é meu Deus aí. Aí eu orando, e a campanha de segunda-feira, sempre pedindo, oi, irmão, bispo, ontem ele me deu uma notícia. Ele foi e fez um curso ali onde ele mora, em Sapucaia, e ele foi aprovado, ele passou Glória no a Deus. curso. Graças a bom Deus que ele realizou o sonho dele. Ele pegou numa grande firma. Olha, eu não tenho nem palavra para agradecer. Amém. Por causa que uma benção maravilhosa. Tanto que eu pedi, mas é como diz a palavra, nunca desista, como o senhor fala. Eu nunca desisti. E ontem ele me deu essa notícia, essa benção, me ligou e me avisou. Glória a Deus. Oh, meu Deus, já está trabalhando dentro dessa firma, já está tudo certinho. Realizou o sonho dele, vai ficar perto da família dele, da esposa dele. Ai, que benção, bispo, não tenho palavra para te agradecer. Glória a Então Deus. eu digo para o povo, não desista de buscar, lutar para tudo aquilo que a gente quer, a gente ir em frente, a gente lutar para que Deus dá vitória. Cedo ou mais tarde Ele dá. Ah, dá, não desista, porque é só Ele para nos ajudar. Graças a bom Deus. Não tenho palavra para agradecer a Deus. E as suas orações, e as reuniões online aí, de segunda-feira. Oh, minha gente, quem está escutando, olha, não desista, vá em frente, porque é uma reunião abençoada, é coisa mais maravilhosa, coisa mais preciosa na nossa vida. Glória Essas a Deus. reuniões dentro do nosso lar, nossa casa, nossa família. E peça com fé que nós venceremos a batalha. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem orado por nós, pela minha família, por mim. Muito obrigado, que Deus abençoe o Senhor também, sua família, que Deus use cada vez mais a sua, que
cada minuto, cada segundo da nossa vida, Deus fortaleça mais a nossa fé, que nós temos cada vez mais pertinho dele, porque é uma benção, uma benção, uma benção. Muito obrigado, bispo. Fica com Deus, senhor, e sua família aí. Tudo de bom para Amém. vocês. Na paz. Deus abençoe a vida da senhora também, dona Manuela, em nome de Jesus. Tá vendo aí, gente? Perseverança. Você vê que as pessoas que estão perseverando aqui, ela está sempre contando algo bom, porque é assim. Ela vai perseverando, ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai fortalecendo a fé, as portas vão se abrindo, ela começa a contar coisas boas. Seja perseverante. Na perseverança está a bênção de Deus, está a conquista da promessa. Amém? Segura aí na tua mão o óleo, o azeite, quem tem, eu vou consagrar, eu vou ungir você agora e vou orar forte, muito forte pela tua vida financeira, para que todo espírito de trava, de bloqueio, caia por terra. E essa porta vai abrir. Porque não tem porta fechada que resista o poder do nosso Deus. Não tem demônios, não tem espíritos, não tem inveja que seja maior que o poder do nosso Deus. Então, se você tem aí o óleo, o azeite, apresenta para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o azeite da unção, o óleo da unção, meu Pai, e que apresento na oração, mas principalmente, meu Pai, que essa pessoa está apresentando agora em casa. Meu Deus, a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. E nós cremos, Pai. Por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, consagra esse óleo, esse azeite, meu Pai. Que não seja mais um simples azeite, um simples óleo, mas que a partir de agora, pela fé, meu Pai, seja o teu poder, seja o teu Espírito, meu Pai. E quando meu Deus, o alto da cabeça dessa mulher, quando eu ungi o alto da cabeça desse homem, meu Pai, que o poder do Senhor, meu Pai, toque na vida financeira. O poder do Senhor toque no trabalho, toque nos caminhos, toque nos projetos, meu Pai. E se tem o mal, meu Deus, se tem forças malignas, se tem espíritos, meu Pai, de miséria, de escassez, de bloqueio, de travas, se tem algum mal, meu Deus, amarrando a prosperidade desta pessoa, amarrando o crescimento desta pessoa financeiro, que bata em retirada, meu Pai. Quando eu ungi as mãos desta pessoa, meu Deus, tudo que ela fizer nessa semana vai dar certo. Tudo que ela colocar as mãos vai prosperar. Eu declaro isso, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu vou ungir agora pela fé. Pela fé, eu vou ungir o alto da sua cabeça. No nome de Jesus. E o poder de Deus vai tocar na tua vida financeira. Em nome de Jesus, pela minha fé, eu coloco do óleo santo no alto da tua cabeça, para que o poder de Deus toque e todo espírito de miséria, de escassez, saia da tua vida financeira. Receba a unção no alto da tua cabeça. Do óleo que você tem aí, do azeite que você tem, coloque sobre a tua cabeça em nome de Jesus. A mão de Deus, o poder de Deus toca para destravar no nome de Jesus. Pela fé, eu unjo as suas mãos com a unção da prosperidade, para que nessa semana, tudo que você colocar as tuas mãos seja abençoado, venha dar certo em nome de Jesus. Coloca do óleo nas tuas mãos, passa as mãos assim uma na outra.
A bênção de Deus está nas tuas mãos. Se você tem aí carteira de trabalho, unge a carteira de trabalho. Se você tem aí papéis de dívida, unge os papéis. Unge documento. Bispo, eu tenho aqui o documento da casa na justiça, unge aí. Bispo, eu tenho aqui o meu currículo, o meu contrato, a ferramenta de trabalho, o que representa a tua vida financeira, unge aí. Se você tem a pedrinha do propósito das 5 pedras de Davi, eu vou ungir a pedra pela fé. Em nome de Jesus, eu unjo a sua pedra. O Deus que deu vitória para Davi, o gigante caiu, é o Deus que te dá a vitória a partir de hoje no nome de Jesus. Amém? Segura essa pedra aí com você, na sua mão, e eu vou orar forte pela tua vida financeira. Eu vou orar e você vai pedir a Deus para Ele colocar a mão na tua vida financeira, arrancar toda a amarração e você prosperar. E você prosperar. Ah, bispo, mas tem crise. Ah, bispo, a situação financeira do país não é boa. Deus não depende de situação para abençoar. Deus depende da nossa fé. Deus depende da nossa fé. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estendo agora a minha mão, Senhor. O Senhor disse que aonde eu colocasse a minha mão seria abençoado. Pai, como servo do Senhor, como homem de Deus, eu estendo a minha mão, Senhor. E pela minha fé, eu estendo a minha mão sobre a vida desta serva do Senhor. Eu estendo a minha mão sobre a vida deste servo do Senhor. E eu peço, meu Pai, que da minha mão comece a sair o teu poder agora, comece a sair o teu espírito agora, Pai, e comece a tocar na vida financeira desta pessoa. Meu Deus, entra com o teu poder agora na mente desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que tem sido bombardeada, meu Deus, essa pessoa que tem sido atacada por pensamentos de derrota. Satanás tem bombardeado a mente dela, a mente dele, com pensamentos negativos, que ela não vai conseguir, que ele não vai sair dessa situação, que ela não vai pagar a dívida, que ela não vai prosperar. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quebro agora todo o decreto do inimigo, eu quebro agora, meu Pai, eu repreendo agora toda palavra de derrota, toda palavra de miséria, toda palavra de morte na mente desta pessoa, nos pensamentos desta pessoa. Eu repreendo agora, meu Pai, no emocional desta pessoa, todo espírito de medo, todo espírito de dúvida, todo espírito de desânimo, de derrota, meu Pai, que quer esta pessoa paralisada, que quer esta pessoa na miséria, que quer esta pessoa, meu Pai, sendo humilhada por conta da situação financeira. Eu me levanto em nome de Jesus Cristo contra todo mal e ordeno, sai da mente, sai do emocional desta pessoa, do corpo desta pessoa, Pai, entra com teu poder agora no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, entra agora, Pai, do alto da cabeça até os pés, e toda a força do mal, toda a força de Satanás, todo espírito maligno de escassez, de miséria, de bloqueio, de derrota, de vergonha financeira, que quer dominar a vida desta pessoa, vai batendo em retirada, vai soltando a vida desta pessoa. Meu Deus, toca na vida profissional desta pessoa, meu Pai, esta pessoa que há muito tempo, Senhor, ela está desempregada, e ela, meu Deus, ela manda currículo, ela vai na entrevista, meu Pai, as pessoas gostam da qualificação dela, diz que ela vai ser chamada, mas nunca acontece, porque você, espírito maligno, tranca a porta, tranca caminho. Você está no caminho profissional desta pessoa, você está amarrando, você está travando, você está trancando, mas eu te ordeno pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus Cristo, saia dos caminhos desta pessoa toda amarração, saia dos caminhos dela toda trava, toda porta fechada, toda derrota. Oh, poderoso Deus, envia agora, Senhor, do teu poder, meu Pai, lá no local de trabalho desta pessoa, meu Deus, e arranca, meu Pai, o espírito da inveja,
Arranca o espírito do olho grande, arranca todo o mal, meu Deus, todo o mal que está travando, impedindo que essa pessoa cresça naquela empresa, que ela prospere, que ela receba a promoção, meu Pai, que o salário dela aumente. Meu Deus, coloca a mão do Senhor, meu Pai, porque diante da mão do Senhor, diante do poder do Senhor, o mal ele bate em retirada. Diante da mão do Senhor, do poder do Senhor, meu Pai, tudo que é negativo, tudo que é imundo, tudo que não é do Senhor bate em retirada. Então vai tocando, meu Deus, com o teu poder no local de trabalho. Meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai, aí no comércio dessa pessoa, aí na loja dela. Meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai, toca na mercadoria dela, meu Senhor. Toca, meu Senhor, nos serviços desta pessoa. Meu Deus, é aonde tem o mal, aonde tem o mal, aonde tem força maligna, aonde tem bruxaria, aonde tem feitiçaria, aonde tem olho grande, aonde tem forças malignas, eu ordeno, saia agora, saia do caminho dela, saia do trabalho dela, saia dos negócios dela, saia dos projetos dela. Essa pessoa tem bons projetos para prosperar, ela tem bons projetos para crescer financeiramente, mas ela não consegue colocar em prática porque sempre dá errado, sempre amarra, sempre vai para baixo. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quebro em nome de Jesus toda palavra de morte, todo decreto de miséria, toda palavra de maldição, todo espírito de escassez, todo espírito de derrota, todo espírito de miséria. Abandona a vida financeira desta pessoa, abandona o trabalho dela, abandona os caminhos dela. Todo o mal eu ordeno agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Todo espírito da escassez, todo espírito de inveja, todo espírito de miséria, todo espírito de amarração, de derrota na vida financeira desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, saia! 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 E não volte mais em nome de Jesus. Diga com fé, não volte nunca mais em nome de Jesus. Meu Pai, o Senhor disse que tudo é possível ao que crê. E pela minha fé, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor tocou na vida financeira dessa serva do Senhor que está orando comigo. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tocou na vida desse varão, desse homem de Deus, meu Pai. E toda a força do inimigo, meu Deus, bateu em retirada. Bateu em retirada. Agora eu peço, Pai, a bênção, meu Deus, do Senhor. Abençoa, meu Pai. O Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, abra uma porta de emprego, de trabalho, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, vai se surpreender. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Abençoe o trabalho, meu Deus, que essa pessoa cresça profissionalmente lá naquele lugar, meu Pai. Que ela cresça, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu oro por esse empresário, meu Deus. Por esse que trabalha no ramo de vendas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que essa semana, meu Deus, ele vai vender o que ele não vendeu nesse mês, meu Pai. Esse que trabalha no ramo de bens, de serviços, eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que o telefone vai tocar, meu Deus, e ela vai ser requisitada para trabalho, ele vai ser chamado para trabalhos e trabalhos grandes, meu Pai. Com um único trabalho, ela vai resolver muita coisa. Com um único negócio, meu Pai, ele vai conseguir pagar muitas dívidas e compromissos. Eu profetizo, meu Deus. Eu profetizo a bênção sobre a vida desta pessoa. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, eu declaro bênção
de crescimento financeiro. Eu declaro portas abertas. Eu declaro os seus caminhos abertos em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse Diga: eu estou abençoado, eu estou abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Voltamos. Em nome de Jesus. Obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levante as suas mãos na tua casa e declara: bendito serei. Bendito significa abençoado. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Louve a Deus com fé, povo de Deus. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz, bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Abre a tua boca e declara: bendito significa abençoado. Eu vou ser abençoado. Eu já estou abençoado. Aleluia. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a tua voz, louvado seja o teu nome. Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Profetiza. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Seja abençoada, abençoado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Onde eu tocar,
abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz vai ser a voz de Deus. Será a voz de Deus. Aleluia. Bendito serei. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Louvado seja. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Levante as mãos aí na tua casa. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua vida profissional. Eu abençoo o teu dinheiro. Eu abençoo os teus projetos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo uma semana de vitórias. Portas abertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Louvado, glorificado, exaltado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Olha para mim aqui, gente. Eu vou falar para quem crê. É para quem crê. Todo espírito de escassez, todo espírito de miséria está debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus. Coloca debaixo dos teus pés a escassez. Não vai estar sobre a tua vida. Não vai estar sobre a tua casa, mas debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés, em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas. Eu declaro os teus caminhos abertos. Eu declaro a sua vitória. Em nome de Jesus. E se você crer, diga: eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. No nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Satanás já está derrotado. Creia no teu coração. Ele está derrotado. Essa semana, o que você tem que fazer, vai com toda a tua força em nome de Jesus. Essa semana, bispo, eu vou lá para o meu trabalho. Vai com toda a tua força. Vai ser bênção. Eu declaro, vai ser bênção em nome de Jesus. Bispo, essa semana eu tenho que ir lá falar com o advogado. Vai em nome de Jesus, vai ser bênção. Porque o meu Deus tocou. O meu Deus tocou. E a porta abriu. E a porta abriu. E se você crer, você vai ver nessa semana. Jesus disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Persevera agora pela tua vida financeira. Toda segunda-feira vem orar. Vem ouvir a palavra. Vem ouvir a palavra, que é o mais importante. E vem orar junto comigo. E eu tenho certeza que em breve você vai estar contando bênção financeira. Ah, bispo, mas tá todo mundo em situação financeira difícil. Deus não depende de situação para abençoar. Deus depende da fé. Deus não depende de ocasião boa ou de estabilidade econômica. Deus depende da fé. Bispo, eu estou crendo, eu estou na fé. Então você vai ver a mão de Deus. Ele vai ser glorificado na tua vida financeira no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Preste atenção, já vou terminar já o culto. Eu quero falar para você, da campanha que nós vamos começar no dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, depois de amanhã. Quando for meia-noite de 1º de outubro, vai estar faltando 3 meses para terminar o ano de 2025. No nome de Jesus Cristo, para aqueles que creem,
para aqueles que são da fé, outubro, novembro e dezembro vai ser de vitória, vai ser de milagre sobre a tua vida. Amém? Você está vendo aí essa arca que está aparecendo aí na imagem? Essa arca está comigo aqui. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Samuel 6,11, que a arca que representava a presença de quem? De Deus. Quando Israel ia para a batalha, a arca ia na frente. Representava Deus indo na frente. A arca foi levada pelos filisteus, que não temiam a Deus. Eles pegaram a arca, preste atenção nisso. Olha só, Luiz, eles pegaram a arca e colocaram diante do Deus deles, chamado Dagon. A Bíblia diz que no outro dia Dagon estava caído com a cara no chão. Porque diante da presença de Deus o mal cai. Eles colocaram Dagon de pé novamente. No outro dia, Dagon estava caído, com a cara no chão, com as mãos cortadas e a cabeça cortada. Aí os filisteus entraram em desespero. Não, nós não podemos com a presença de Deus. E eles mandaram, então, a Bíblia diz que eles fizeram ratos de ouro, porque veio uma praga de ratos, quando eles levaram a arca de Israel, e começou a sair tumores nas pessoas. Eles fizeram ratos de ouro, tumores de ouro, colocaram dentro da arca para mandar como oferta para o Deus vivo. Quando a arca saiu dos filisteus, diz a Bíblia que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que ele e toda a sua casa foram muito abençoados. Eu estava lendo, estudando sobre a história de Obed-Edom. Obed-Edom era escravo. Escravo não tinha direito a nada. Além de escravo, Obed-Edom era estrangeiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de morar em outro país, de ser um estrangeiro. Eu já tive. Quando você é estrangeiro, você também não tem direito a nada. Eu me lembro que nós ficamos 10 anos no México pregando a palavra. Uma década. E às vezes, quando você reclamava de uma situação do país, de um serviço, eles viravam para você e falavam assim, ó, não está satisfeito? Volta para o teu país. Por quê? O estrangeiro não tem direito a nada. Obed-Edom, além de escravo, era estrangeiro. Ou seja, ele não tinha nenhuma chance. Mas a Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. A casa dele foi abençoada. Quarta-feira nós começamos 90 dias de oração. E para aqueles que creem, vai ser 3 meses de saúde, muita saúde para você e para a tua casa. Paz e prosperidade. Vai ser pela mão de Deus. Não vai ser por nada, por ninguém desse mundo. Vai ser pela mão de quem? De Deus. Porque Deus abençoou Obed-Edom. Ele vai te abençoar também. Você crê, sim ou não? Então você vai fazer o seguinte. Você que está aqui diz assim, bispo, eu quero estar nessa fé. Eu creio. Eu creio que o Deus que deu vitória para Obed-Edom, ele vai me abençoar nesses 3 meses. Eu digo mais ainda. Aquilo que não aconteceu em 9, vai acontecer nesses 3 pela mão de Deus. Quem crê, recebe. Quem crê, toma posse. Deus vai se mover de maneira poderosa na tua vida. Saúde, paz e prosperidade. Agora você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai ser fiel a Deus com teu dízimo. Isso mesmo. Bispo, eu quero todas as portas abertas. Então, o primeiro passo é fidelidade. Dízimo representa fidelidade. O dízimo não é invenção do pastor, do bispo. O dízimo é bíblico. Satanás trabalha para desvirtuar o dízimo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o dízimo abençoa a obra. O teu dízimo faz com que mais almas sejam ganhas. Ele sabe que quando você é fiel a Deus no teu dízimo, o teu dízimo repreende o devorador. Abre janela dos céus sobre a tua vida e bênçãos são derramadas. Então você vai fazer o seguinte. Você que está aqui, bispo, eu sou dizimista. Eu vou fazer oração já termino.
Você que está aqui, bispo, eu parei de devolver o dízimo. Você vai voltar a devolver o dízimo a partir do dia 1º agora. Bispo, eu nunca dizimei. Você vai começar a dizimar. O dízimo é um princípio bíblico. Depois você pega a tua Bíblia, Malaquias 3:10. Deus é tão maravilhoso que ele, sabendo que muitas pessoas, por causa do apego ao material, iriam duvidar do dízimo, ele disse assim, ó, provai-me nisso, faz uma prova comigo. Faz uma prova comigo. Se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de tal maneira que venha transbordar. De tal maneira que quem viu a tua miséria vai ver a tua prosperidade. Quem viu o teu fracasso vai ver a tua vitória. Então eu quero orar por você que está aqui, bispo. Eu quero fazer esse propósito. Esses 3 meses você vai ser fiel. Você vai ver se Deus não vai te abençoar. Você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida. Vai abençoar a tua casa. Saúde, paz e prosperidade. 3 meses de milagres e de vitória. De tudo que Deus te der. De tudo que Deus te der. Primeira coisa, você vai separar o dízimo. Primeira coisa. Bispo, e a oferta? A oferta é a sua fé. Aí é você com Deus. É o que Deus botar no teu coração. O dízimo não. Dízimo é fidelidade. De tudo que Deus te der, você vai separar o dízimo. Quanto que é o dízimo? A 10ª parte. Por exemplo, você recebeu R$100. Quanto que é o dízimo? R$10. Você vai separar o teu dízimo. Não. Primeiro o meu compromisso com Deus. Você vai devolver o teu dízimo. Quando você enviar o teu dízimo, você vai mandar o comprovante. Eu vou pegar o comprovante e vou colocar dentro da arca. E todos os dias, eu e a pastora Nice, nós vamos dobrar os joelhos e clamar. O Deus que deu vitória para Obed-Edom, ele vai te dar vitória nesse último trimestre de 25. De tudo que Deus te der, você vai separar o dízimo. Você recebeu R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Você vai separar. Você recebeu R$10.000. Quanto que é o dízimo? R$1.000. Primeiro você vai separar o teu compromisso com Deus. Ah, eu não recebi nada. Dízimo de nada é nada. E eu estou falando para quem crê. Porque a pessoa quer que Deus prospere a vida dela, mas ela não quer fazer o que está na palavra. Como é que é isso? Eu não entendo. Se eu creio que Deus ele vai me prosperar, se eu creio que Deus vai me dar vitória, se eu creio que Deus tem poder para me abençoar, eu vou fazer o que está na palavra. E o dízimo é palavra. De tudo o que Deus te der, você vai separar o dízimo. Enviou o dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar, eu vou colocar dentro da arca. E oração. Bispo, eu posso, quando eu enviar o meu comprovante do dízimo, eu posso enviar um pedido pela minha vida financeira? Se você quiser, sim. Pega um pedaço de papel na tua casa, escreve o pedido financeiro, tira uma foto e você manda junto com o comprovante do teu dízimo. Ah, bispo, eu não quero mandar o pedido, vou mandar só o comprovante, não tem problema, porque o comprovante vai estar o teu nome. E nós vamos estar orando nesses 3 meses pela tua vida. Nós vamos estar clamando nesses 3 meses para que, assim como Deus abençoou Obed-Edom, saúde, paz e prosperidade esteja na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus. Amém? Se você crê, aí na tua casa, levanta as suas mãos assim para Deus. As 2 mãos. As mãos representam a força do trabalho. Mãos abençoadas, trabalho abençoado. Onde você colocar as tuas mãos, vai ter a bênção de Deus. E você vai ver como Deus vai operar outubro, novembro e dezembro. Porque Deus não mudou. O Deus que abençoou Obed-Edom nos 3 meses é o Deus que vai fazer maravilhas na tua vida. Apresenta as tuas mãos para Deus. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, meu Deus, as mãos daqueles que creem. Eu apresento as mãos, meu Pai, desse dizimista e ofertante fiel. Eu apresento as mãos, meu Pai, desse que vai voltar a dizimar e ofertar porque tinha parado.
eu apresento as mãos, meu Pai, dessa pessoa que nunca dizimou, nunca ofertou, mas o Senhor tocou no coração dela e ela crê nessa palavra. E ela quer, meu Deus, entrar nesses 3 meses de oração conosco. Meu Deus e Pai, eu oro por aqueles que creem. E eu peço, meu Deus, que assim como o Senhor abençoou a Obed-Edom, meu Pai, que esse mês de outubro que vai começar depois de amanhã, que esse mês de novembro e dezembro, que esses 3 últimos meses seja, meu Pai, de saúde, meu Pai, que não tenha lugar para o espírito da doença, da enfermidade. Meu Pai, que seja de paz, que não tenha lugar para perturbação, que todo espírito de perturbação fuja da vida desta pessoa e que seja de prosperidade, meu Pai. Janelas dos céus sendo abertas, janelas dos céus sendo abertas e bênçãos sem medida derramada sobre a vida daqueles que creem, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém? Você entendeu, sim ou não? Começa a campanha dos 3 meses, quando? Dia 1º. 1º de outubro a 31 de dezembro. 3 meses de oração. Mas 3 meses que você vai ser fiel a Deus. Você vai devolver o teu dízimo e você vai fazer a sua oferta de acordo com a tua fé. E você vai ver a bênção de Deus, o mover de Deus. Você vai ver que vai ser 3 meses de milagres e de vitórias no nome de Jesus. Eu vou colocar rapidamente aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai enviar a sua oferta. Está aparecendo aí, anota aí, por favor. 11 972 25 3106. Quando você colocar essa chave Pix, confere para ver se vai aparecer esse nome. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai enviar o teu dízimo. Apareceu, você vai enviar a sua oferta de acordo com a tua fé. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, então você vai depositar nessa conta do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai pegar o comprovante e você vai enviar nesse WhatsApp aí. Esse celular é o mesmo WhatsApp. 11 972 25 3106. Você vai enviar o comprovante. Eu vou pegar, vamos colocar dentro da arca. Outubro de oração, novembro de oração, dezembro de oração, saúde, paz e prosperidade. Deus, em 3 meses, quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, abençoou a ele e toda a sua casa. Você vai ser abençoado aí na sua casa. Até aqueles que não creem, por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade, eles vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, termino o culto. Termina o culto, você vai descansar. Amém, gente? Quem tem foto da família aí, pega aí, por favor. Dona Eva Batista, pega aí a foto da família, Dona Eva. Tudo bem com a senhora, Dona Eva? Se não tá, vai ficar. Vai ficar a partir de hoje, em nome de Jesus. Pega aí a foto da família, peça de roupa. Bispo, eu tenho aqui a garrafa com água, bispo, para abençoar, para oração. Pega aí no nome de Jesus. Eu vou fazer a oração pela família. Termina o culto. Não esqueça da palavra de hoje, gente. Abra a tua boca para abençoar a tua vida. Para de reclamar. Chega de reclamar. Não chama demônios. Não leva demônio para dentro da tua casa. Leva a bênção de Deus para tua casa. Amém? Glória a Deus. Você que está pelo YouTube, gente, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei. Se você não está inscrito, tem um botão aí com a palavra inscrever. Se inscreva no canal para você estar comigo nessa corrente de oração todos os dias. Amanhã, terça-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, coloca o relógio para despertar, vem orar comigo 6 da manhã. Ah, bispo, para mim não dá para orar 6 da manhã. Tudo bem, ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todo dia. Amém? A próxima sala de oração vai ser quando? Dia 1º de outubro, quarta-feira. Dona Mara, amanhã não tem não, Dona Mara. Amanhã não tem não. Gente, a sala de oração é toda segunda-feira, toda quarta, toda sexta e todo domingo, sempre 8 da noite.
Em breve a gente vai ter todos os dias, mas por enquanto é 4 vezes na semana. Segunda, quarta, sexta e domingo, 8 da noite. Quarta-feira, a sala de oração vai ser para cura dos enfermos. Quarta-feira é a campanha de cura, milagres e causas impossíveis. E quarta-feira nós estamos fazendo aquela campanha de Naamã, dos 7 mergulhos. Você vai preparar aí na tua casa para quarta-feira uma garrafa com água. Você que tem problema de saúde, ou você que tem familiares que estão enfermos, que estão doentes, prepara uma garrafa com água. Não precisa comprar não, enche aí na tua casa. Eu vou consagrar na quarta-feira. Essa água você vai usar para tomar banho. Você vai derramar de uma vez só na tua cabeça. Quarta-feira, né? Hoje não, quarta-feira. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. E a lepra desapareceu. Naamã estava cheio de lepra, da cabeça aos pés. A Bíblia diz que a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. Cura, milagre. Quarta-feira, 8 da noite, você está convidada para a campanha de cura no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração final no nome de Jesus. Ô Georgina lá de Salvador, na Bahia, que vai completar 50 anos de casado. Estou orando pela tua vida, Georgina, em nome de Jesus. Amém? Estou orando pela tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer a oração final agora e a gente termina e você vai descansar abençoada em nome de quem? Em nome de Jesus. Satanás quis atrapalhar hoje, mas ele já está amarrado, ele já está repreendido no nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí a peça de roupa, apresenta para Deus aí que você tem pela tua casa. Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, todas as fotografias que são apresentadas agora em casa na oração. Cada foto, Pai, representa um familiar. Representa, meu Deus, um ente querido dessa pessoa. Senhor Jesus, visita, meu Deus, cada pessoa representada aí nessa foto. Aonde ela estiver, aonde ele estiver, Senhor. Toca com teu poder agora, Pai. Entra da cabeça aos pés, meu Pai. E se tem, meu Deus, uma doença, uma enfermidade, repreende agora. Se tem, meu Deus, um familiar, meu Senhor, precisando de libertação espiritual, liberta ele agora. Se tem algum, meu Deus, em situação de risco, de perigo, livra de todo mal, Pai. Livra de todo mal. Eu abençoo, meu Deus, cada pessoa representada nessa foto. Peço também, meu Pai, abençoa essa peça de roupa, Pai. Coloca nesta roupa, nessa camisa, nessa calça, nessa bermuda, nessa roupa interior, meu Deus. Coloca a tua unção, o teu poder. E quando, meu Deus, aquele familiar usar essa peça de roupa, que saia a virtude, meu Pai, e entre na vida dele para transformar, para libertar, meu Pai. Eu peço isso no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o copo com água, a garrafa com água. Quando essa pessoa usar essa água, quando essa pessoa beber desta água, Pai, que ela beba da bênção, que ela beba da cura, que ela beba do milagre, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta sala de oração dessa segunda-feira. Obrigado pelo testemunho. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado pela vida do teu povo, Senhor. Eles vão sair agora da sala e eu tenho certeza, Pai, que eles saem abençoados. Que eles saem abençoados, Pai, no nome de Jesus. Guarda a vida do teu povo nessa noite, Senhor. Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada de sono. O sono do justo, como diz a tua palavra. Que essa semana, meu Pai, o Senhor esteja à frente de tudo. O Senhor esteja, Pai, no controle de tudo. Guardando o teu povo, Pai. Livrando, meu Deus, o teu povo, meu Pai, de todos os males. Que seja semana de bênção. Que seja semana de vitórias, que seja semana de milagres, meu Pai.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja, diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Olha para mim, gente. A bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está aí na tua casa. Uma noite de sono abençoada. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. E que esses 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, seja de muitas bênçãos sobre a tua vida. Se você crê, recebe, toma posse no nome de Jesus. Amém? Ó. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite!